Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Quarentena Cast, o videocast da quarentena. E hoje a gente vai receber a nossa querida amiga Júlia Dantas. Boa noite, Júlia. Oi, boa noite, Rodrigo, tudo bom? Seja bem-vinda. A Júlia nasceu em Porto Alegre em 1985, formou-se em jornalismo, estudou crítica de arte em Buenos Aires, atuou como tradutora e hoje se dedica à edição de livros e ao mestrado. Já está no doutorado ou é mestrado ainda? Doutorado já. Doutorado de escrita criativa ali na PUC e lançou este livro que eu tenho aqui em mãos, Queen e Leveza, pela Dublinense, não editora. E vamos conversar com ela hoje, então. Boa noite, Tim. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Júlia. Obrigado por aceitar nosso convite para participar do programa. Não, prazer, eu que agradeço, Tim. Obrigada. Legal. Queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, ó, eu não sei se tu sabe ou se o Rodrigo te falou, mas o próprio programa aqui, o videocast é um fruto da quarentena, né? Um dos destinos que a gente resolveu dar para o isolamento social, né? E eu tô te falando isso por causa dos teus diários de quarentena, né? Que também são um produto do isolamento social. Então, eu queria te pedir para explicar para as pessoas, para quem está assistindo a gente, o que são os diários e comentar um pouco como que foi o processo, né? De todo dia produzir algo e ter o compromisso de produzir algo todo dia. E fez uma seleção também, né? Até a seleção aconteceu naturalmente, porque assim, o Diário da Pandemia, eu tinha o compromisso de publicar o texto de alguém, de ir atrás de alguém, ou de organizar as pessoas interessadas. Então, não é tanto que eu tinha a obrigação de escrever, mas tinha a obrigação de estar envolvida ali, né? Daquilo demandava uma certa dedicação, assim. Uhum. Então, ele surgiu na metade de março, que foi mais ou menos quando Porto Alegre se deu conta, assim, chegou a pandemia. E foi meio no impulso, né? Eu escrevi o primeiro dia e fui chamando amigos para escrever ali os primeiros para ver se a coisa engrenava. E aí rapidamente engrenou, porque rapidamente eu não precisei mais chamar as pessoas iam me mandando e-mails, me chamavam nos inbox da vida, assim, dizendo que tinham achado legal, que queriam escrever, porque achavam que era importante ter esse registro histórico mesmo, assim, né? Guardar relatos de pessoas comuns nessa fase muito excepcional, assim. E aí ele seguiu o diário até bem pouco tempo atrás. E aí começou a escassear um pouco, assim, o número de interessados, acho que um pouco pela exaustão que todo mundo tá, assim, dessa pandemia, né? Tá todo mundo já meio esgotado dessa Ninguém vida imaginava que à ia chegar em distância. outubro. Ninguém imaginava, né? Eu comecei o projeto achando, vai ser uns 2 meses. Pensando ainda, se, né, nem vai faltar gente, porque eu conheço 60 pessoas. E aí, no fim, a gente chegou a uns 180 direto. E a partir dali, vem um relato, passa uns 2 dias sem. Agora acho que já passou uma semana sem. Então ele tá murchando um pouco no mesmo ritmo da pandemia, assim. O que eu acho, de Sim. certa forma, interessante, porque também faz parte do registro Também histórico. representa, assim, né? Sim. Também representa. Eu moro aqui na Cidade Baixa e vou vendo cada vez mais cheio o bairro e os bares. Então, acho que a vida seguiu o ritmo do diário, assim, né? De ir voltando a essa suposta normalidade. Mas como que foi esse processo de curadoria, assim, porque o número é grande, né? Tu conseguiu recorrer só a pessoas com as quais tu tinha contato direto ou chegou um momento que tu precisou começar a buscar outras pessoas que porventura tu não conhecia diretamente? Não, eu rapidamente perdi, assim, o controle de quem eram as pessoas. Até porque eu botei meu e-mail no site, né? Tava lá na capa. Se quiser participar, basta ter alguma relação com Porto Alegre, porque tinha um pouco a intenção de ser um diário da cidade, né? Então, que fosse alguém daqui, ou que mora aqui, ou que estava aqui e foi embora, enfim, que tivesse algum vínculo com Porto Alegre. Então, já desde muito cedo, me escreveram pessoas que eu não faço ideia de quem são, assim. E aí eu acho que dei muita sorte, ou sei lá, na propaganda boca a boca, assim, que foi chegando em pessoas legais. Eu não precisei negar a ninguém, né? Que eu tinha um pouco medo de, sei lá, tá tudo tão politizado, a pandemia foi tão politizada, daqui a pouco vai aparecer alguém aqui com um papo anti-vacina, que eu não vou querer publicar, e aí o que eu vou fazer, sabe? Mas não aconteceu, assim, por sorte. Uma guerra de vacinas, né? Qual é a vacina boa?
Agora estão politizando qual é a vacina que serve, que não Se serve. chegar É a uma russa, loucura, uns né? não querem, outros querem a chinesa, mas aí os chineses eles não querem também. Tá Uhum. ficando uma loucura esse Brasil É uma loucura, 2021. né? É totalmente, sei lá, totalmente esquecidos os fatos, assim, né? Então eu tinha medo de que fossem aparecer umas coisas assim, mas não apareceu, né? Foi tudo super, sei lá, super de boas, assim. Tem gente respeitando o isolamento, gente que não tá respeitando o isolamento, mas isso faz parte do mundo, né? Assim, enfim. Mas Então é bem foi um impressionante, pouco de né? sorte. De 180 pessoas, tu não dar o azar de pegar nenhuma que tivesse que recusar é um número bem impressionante, bem expressivo, né? É uma Pois é, bolha eu até boa. fiquei pensando, assim, eu fiquei pensando, será que a bolha é tão firme? Ou será que essa gente sem noção é uma minoria muito barulhenta, mas uma minoria, né? Porque de repente, sei lá, a gente acompanha essas loucuras tão extremas, radicalizadas, mas de repente são só umas 5 pessoas fazendo mais barulho do que 500 juntas, né? Sei lá, não sei. Não sei explicar esse fenômeno, assim, só sei que foi assim. Tomara que seja isso, né? Ah, Tomara. sim, Júlia, e eu queria aproveitar, assim, que, tipo, acho que tu é a primeira convidada que a gente traz que também iniciou um projeto nessa pandemia, e eu e o Tim já, daqui a pouco a gente vai acabar a primeira temporada já também, porque estamos nessa mesma situação Vocês também de, estão cansados. estamos todos cansados aqui, já não aguentamos mais passar o dia inteiro no computador, mas Uhum. eu queria, então, tipo, perguntar para ti, e vou perguntar para o Tim também, assim, como é que impactou aí já na Júlia, a escritora, assim, tu impactou na tua rotina de escritora, impactou em alguns temas que tu tá pensando em escrever, ou aconteceu tipo comigo, eu realmente estou totalmente bloqueado, assim, eu não consigo ter concentração suficiente para criar ficção, assim, quando eu saio a escrever alguma coisa, sai praticamente umas crônicas. Então eu quero saber como é Uhum. que isso impactou em ti. No começo impactou demais, assim, eu também no começo fiquei paralisada. Não consegui fazer nada ali num primeiro momento, mas meio que considerei, bom, normal, né? Sei lá, a gente tá passando por uma coisa que ninguém que está vivo hoje já passou, então meio que me perdoei, assim, né? E aí depois eu tenho esse fator doutorado, né? Que eu termino esse ano. E aí, Aí então eu tem tenho que entregar compromisso a também. tese em dezembro, né? E eu respondo muito bem a prazos, assim, né? Eu sou aquela que tem uma grande fonte de inspiração no prazo apertado, assim. Então meio que me forcei a voltar a trabalhar na tese, que é um romance, porque não tenho escolha, na verdade, né? Porque a gente já está em outubro e eu tenho que entregar até o fim do ano. Mas foi bem difícil, assim, está sendo bem difícil, porque passei por várias fases, sei lá, passei por uma fase de pensar nada do que eu escrever agora vai ser relevante nesse novo mundo, uma coisa meio que agora eu vejo meio delirante, assim, porque o mundo não vai mudar tanto, né? Quem dera mudasse mais, até eu acho, do que vai mudar, né? Mas entrei um pouco nesse delírio, depois meio que não conseguia, assim, ficar, ia começar a trabalhar e meio que só travava, sabe? Me sentia tão fechada no meu mundinho, assim, né? Numa bolha tão particular que não conseguia me relacionar com o mundo, eu acho, assim, para poder escrever, sabe? Então foram algumas fases bem difíceis, assim. Agora a coisa engrenou um pouco melhor, mas porque eu preciso que engrene, Sim, tem né? que fazer. E a pressão me move a full, assim, se eu não tenho um prazo, eu ia estar jogando, sabe Deus para quando esse trabalho. Mas como eu sou obrigada a fazer, aí eu, sei lá, baixa uma coisa e funciona. Isso é bom. Eu acho que eu dei um pouco de sorte, porque eu acabei um romance no final do ano passado, né? Então, naturalmente, esse já é um período que eu não escreveria muito, assim, né? Então, porque eu dou um tempo, assim, entre uma coisa e outra. Então, eu acho que isso me favoreceu, né? Porque o que eu trabalhei esse ano de literatura é um terceiro romance que está meio iniciado, assim, que eu estava fazendo uma oficina no início do ano e que eu aproveitei a oficina para dar uma encaminhada no romance, assim, né? Mas depois que acabou a oficina, eu não fiz mais nada, assim. Então, e se eu não tivesse acabado o romance no final do ano passado, eu acho que talvez ele tivesse ficado meio parado esse ano também, porque, enfim, tudo essas consequências assim do isolamento e tal,
eu acho que teria impactado, e eu também, a minha rotina de trabalho não só continuou igual, como se intensificou, né? De uns meses para cá, assim. Tanto que agora eu estou com um tempo super limitado, muito mais do que já é normalmente, né? Então, afetou de vários jeitos, assim, mas eu acho que no balanço geral das coisas, para mim acabou dando tudo meio certo, assim, consegui lançar o romance esse ano, e já foi quase uma Foi uma coisa vitória, né? quase milagrosa, né? Lançar um romance no meio da pandemia. Bah, total. Mas no fim deu tudo certo, assim, para mim, apesar dos pesares. Eu não sei se vocês têm a impressão, eu também lancei o meu esse ano, e o meu foi bem ali na última semana de março, assim, em seguida que fechou tudo aqui em Porto Alegre. E eu fiquei com muito medo no começo, assim, tipo, justamente isso que a Júlia falou, de nada do que a gente fizer vai ser relevante, então eu realmente me joguei ali para fazer a divulgação. Aí hoje eu fui dar uma olhada ali na Amazon para ver como é que tava lá as avaliações, e nesses 6 meses aí, o Ainda que a Terra se Abre, ele acabou ele já quase empatou em número de avaliações o que o Andarilhos teve em 3 anos. Então, eu não sei se vocês estão notando, assim, que o pessoal tá lendo, assim, tipo, acho que pelo menos muita gente acabou recuperando esse costume. E a Júlia também, além de estar terminando o seu doutorado, esse ano foi organizadora desse livro maravilhoso aqui, Fake Fiction. E como é que foi para ti essa experiência? Vou mostrar bem rapidinho aqui, porque eu não gosto dessa pessoa. Tem que mostrar com tudo aberto, assim, aí É, fica mais realista. aí, Agora sim, agora todo mundo já conhece. agora todo mundo sabe quem é. Como é que foi para esse projeto? O Fake Fiction foi impactado pela pandemia, aí sim um pouco no mau sentido, digamos, porque era para ele ter sido lançado antes, né? A produção dele, a maior parte, começou ano passado e terminou no início desse ano, e na vida normal ele teria saído antes do que saiu. Mas aí veio a pandemia e tudo atrasou, assim, Tudo né? atrasou. As adaptações na Dublinense, né? Os guris foram cada um para sua casa, claro. Eu já estava à distância deles, mas aí eles tiveram que rever os processos deles, as gráficas mudaram todos os prazos. Agora tá rolando um super problema do papel, não chegar nas gráficas, enfim. Foi meio que tudo ali embolando, assim, e aí ele atrasou. Mas ainda assim, ele sai e continua sendo muito atual, né? O que é um pouco triste de constatar, na verdade, né? Ele retrata esses problemas políticos que em algum momento, eu acho, quando eu vi que começou a atrasar muito, eu fiquei com medo de, será que ele vai sair? Tá meio velho? Mas que nada, ele continua totalmente mais atual do que nunca. Cada dia mais atual, parece, né? Então, e aí o lançamento dele acho que correu bem, assim, não teve aquela diversão dos eventos ao vivo, né? Que faz falta, porque ia ser um momento de reunir os autores, é super festivo, assim, lançamento de coletânea, né? Sim. Mas de resto, ele tá dando bons retornos, assim, né? As pessoas que leem têm elogiado bastante, gostam da seleção, então ele, enfim, tá seguindo o seu rumo aparentemente dentro do normal, exceto tudo que está anormal no momento. E olhando o Fake Fiction com o Retratos de uma Vida em Quarentena, que é um livro que também vai sair pela Dublinense, que tu foi preparadora de textos, né? E mais os teus diários, assim, também, tu acho que tu ficou meio que imersa numa temática que deve ter cansado um pouco, assim, pessoalmente falando, assim, é pesado, né? É pesado, acho que enquanto eu tava fazendo, acho que nem me dei tanto conta, assim, acho que quando acabou, que aquilo, né, tipo, botei o ponto final lá, né, eu preparei os retratos da quarentena, que são, agora não me lembro, acho que não chega a 20 contos, mas enfim, foi uma conversa super intensa com cada autor, finalizando o texto. Então foi mais esse período, depois do Fake Fiction, que a minha vida era pensar a pandemia, assim. E aí, sei lá, participei em aulas lá da graduação da PUC pelo Zoom, e aí também a pandemia era sempre um assunto. E aí, meio que, quando acabou, assim, quando eu pude me separar disso, que eu vi, credo, como a minha vida estava limitada. Foi um pouco chocante, assim. Viveu a pandemia em vários níveis diferentes. Em vários níveis, acompanhando muita gente, né? Porque o diário também
cada dia estava conversando com alguém e descobrindo como essa pessoa estava vivendo a pandemia, então foi sei lá, foi um intensivão, assim, de pandemia. E agora, assim, pra gente sair um pouco da pandemia, eu tô aqui com o Rui Leveza, que ele saiu em 2015, né? 2015. E para mim ele é todo riscado, cheio de anotações, porque ele ainda estava na fase que eu estava fazendo as pesquisas pro Ainda que a Terra se Abre, então, tipo, é uma temática que eu gosto muito, assim, aí eu anotava e risquei todo o livro, eu acho maravilhoso. E aí eu queria saber, assim, o que a gente espera por aí, porque esse aqui não era do teu mestrado, né? Tu ainda tem o livro do mestrado para Esse é sair. anterior. É, Que vai sair ano que vem. sai ano que vem do mestrado, era isso que eu queria saber, como é que tá os teus projetos. O livro do mestrado, se não fosse a pandemia, talvez ele tivesse saído esse ano, mas é mais uma das coisas que foi ficando para depois da pandemia, e aí a gente foi se dando conta que esse depois da pandemia talvez não exista, ou talvez não exista tão cedo, né? Sei lá, seja a vacina russa ou a chinesa, sei lá quando é que vai chegar em nós, réis mortais, né? Pode ser que seja em 2022, sei lá, né? Enfim. Então, o livro do mestrado sai ano que vem. Sai com a Dublinense também. E então esse é o projeto 2021, é tirar ele da gaveta de fato, assim, botar no mundo. É um romance também? Que é um romance também. É mais curto, é uma novela, enfim, né? Mas sim, é uma narrativa longa também, como o do doutorado também vai ser. Esse aqui em especial me chama muita atenção, principalmente porque tu traz nele um assunto que poucas pessoas trazem aqui no Brasil, que é botar na cara da gente, assim, mostrar para o brasileiro o quanto ele é latino e o quanto eles vira as costas, né, pro lado de cá do mapa, assim, achei isso aqui muito interessante, então, já tinha ter falado lá nas nossas aulas do Amilcar, mas eu acho esse tema muito, muito importante. Eu acho uma loucura como é que a gente é tão afastado dos nossos vizinhos quando é tão parecido, né, em termos políticos, históricos, fora a barreira do idioma. É muito parecido, né? Eu assino uma newsletter que é o Giro Latino, que é ótima para acompanhar as notícias da região, assim, para não ter que ir atrás em cada jornal de cada país. Uhum. E aí, toda semana eu abro e vou lendo as notícias e eu vejo, nossa, isso é tão Brasil, isso é tão Brasil, é o mesmo tipo de escândalo político, é o mesmo tipo de briga, é o mesmo tipo de violência policial, de machismo, sei lá. É tudo tão brasileiro e tá tudo aqui ao nosso redor. E nem se cobre isso, né, nos jornais daqui, é incrível. Vocês não têm a impressão que às vezes parece que essa coisa da língua é meio uma desculpa, assim, né? Porque tá, tudo bem, tem um nível assim de coloca um certo nível de barreira, mas também não é tanto assim, né? Porque, como tu disse, não é tão diferente assim, né? O espanhol e o português, essas línguas, a gente consegue entendê-los e eles nos entendem, né? Às vezes eu fico com essa impressão assim que é meio uma preguiça, uma desculpa, esse argumento da barreira da língua, né? Eu acho que talvez seja. Acho que a gente tem uma coisa ainda muito colonizada, né, de querer olhar só para a Europa e para os Estados Unidos, ao invés de criar e valorizar a nossa cultura, ou a cultura dos nossos vizinhos, que de certa forma também é nossa, porque também é latina, né? Então acho que a gente tem ainda uma mentalidade super que adota assim o eurocentrismo como norma, né, do que é cultura, do que é filosofia séria, do que é pensamento sério, né? Ao invés de olhar para a gente que está aqui do nosso lado, né? Eu acho que tem muito também, tipo, além dessa questão da própria colonização e também do tempo em que se brigou pelas fronteiras e o quanto a gente repete essas ancestralidades, assim, bélicas das fronteiras. Eu acho que talvez, mesmo sem se dar conta, o futebol é uma representação disso. A gente ficou sem raciocinar, sem refletir sobre, o que eu sempre acho errado, repetindo para sempre. Realmente, a gente se afasta e não se perde a oportunidade de falar mal de castelhanos e afins. Nossa, total, sim. Bom, então vamos para nossa segundo bloco aqui do videocast.
que a gente... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui, Claro que sim. Um pouco... Muito bom. Eu queria saber, o Tim tá com esse romance começado, né? Que tu começou no início do ano e largou. Eu não sei, Rodrigo, no que tu tá trabalhando, mas eu tinha uma curiosidade de saber se a pandemia tá alterando os projetos em andamento. Se eles vão, sei lá, vão se passar em 2020, tá todo mundo usando máscara, ou eles vão abordar temáticas que antes vocês não pensavam em abordar, assim, houve uma transformação de projetos que estavam já andando? No meu caso, eu acho que não, assim, o romance não se passa nesse tempo presente agora e também não pretendo alterar, mas eu acho que talvez altere os próximos projetos. Eu acho que é muito, muito provável que isso aconteça, assim, mas de fato esse que eu já tinha começado, não pretendo mudar ele em função dos impactos da pandemia. Acho que nem teria como pelo romance que é, assim, mas os próximos, com certeza. Os próximos já criam um problema de ou eles se passam ou antes mais pra de frente 2020 ou de 2020 em diante, né? Com esses novos protocolos. Exato. Os meus eu até mudei o meu, mas acho que o impacto da pandemia não foi temático, mas sim filosófico na minha cabeça, assim. Então, tipo, eu acabei querendo mudar de temas que eu ia tratar no livro, então eu tava com mais de gênero, assim, para escrever, e aí acabei avançando para outro ambiente, que até o Tim já batizou ele ali de... Como é que era? Uma distopia rural, né, Tim? Distopia rural. Então ele vai um pouco mais para adiante, ele meio distópico, mas óbvio que sem mudar desse ambiente meio Mad Max dos Pampas aí, que é o que eu gosto. Então não... A pandemia talvez não afete diretamente, mas quem sabe o que vai ter acontecido antes desse ponto distópico que eu vou chegar? Pode ter sido, né? Um futuro possível aí da pandemia. E o teu, Júlia? Bom, o do doutorado tu não pode mexer, garanto. O do doutorado meio que não tinha mais tempo de alterar, né? Até em algum momento eu acho que tive essas ideias loucas que os escritores têm no fim do, né? De vou reescrever tudo, mas felizmente eu não fui por esse caminho. E os próximos eu não sei, eu não consigo nem pensar nisso agora, né? Mas eu estou escrevendo um folhetim para a revista Parentes e esse sim se passa todo durante a pandemia. Então já tem isolamento, álcool, máscara. Já saiu algum episódio? Não vi. Tá no meio. São 10 capítulos, saíram 5. Ah, tu nos manda ele depois para botar o atalho aqui embaixo pro pessoal. Mano, e quase que eu fui para a indicação dos livros sem ter perguntar um negócio. Agora tu virou colaboradora do Rascunho, né? Sim, eu esqueço de falar para as pessoas, porque eu comecei esse mês, a Marian tinha ficado assim, como é que tu não diz isso? E eu, Marian, mas é que foi ontem. Foi agora, em outubro, que eu comecei, vai ser uma crônica mensal no site do Rascunho, que está todo reformulado o Rascunho, né? Agora ele tem uma vida virtual também, né? Então, independente eu tô lá na parte digital. Que legal. Rascunho é uma das nossas resistências de jornalismo cultural e literário, né? Eu adoro pegar o Rascunho para ler no domingo de manhã, assim, bem cedo. Tomando um matezinho. Um espaço muito importante, né? Não restam muitos espaços impressos. Não restam. Só os nossos livros que ainda resistem, mas, olha, eu sempre achei que jamais, mas eu tô cada vez mais achando que o objeto livro vai acabar ficando tipo assim, o livro de colecionador, e porque o Ainda que a Terra se Abre, assim, ó, claro que ele já saiu no meio da pandemia, mas ele, em comparação com o Andarilhos, por exemplo, o que tem de gente lendo em e-book é surpreendente, assim, é muito mais gente que antes. Então, acho que o e-book realmente agora está começando a entrar na rotina das pessoas. Não sei se vocês notam alguma coisa assim também, mas para mim aumentou muito o volume. Eu não tenho dados para comparar, assim, mas por percepção, as pessoas parece que está aumentando assim, o número de pessoas que pedem agora o Morte Sul Peste Oeste por e-book, né? Infelizmente ainda não está não tá não, mas as pessoas pedem. Vai sair. Bastante. Eu não notei, eu não sei dizer, mas eu acho que faz sentido, porque
o livro tá ficando super caro, né? O papel tá muito caro e eu acho que a tendência é continuar caro, né? Não que eu entenda sei lá, da produção de papel, mas acho que faz sentido que se encaminhe para uma coisa é isso. Tu vai ter alguns colecionáveis e tu vai ler mesmo no virtual. Mas, bom, vamos então para esse segundo momento. Aproveitar que ainda temos uns colecionáveis em mãos aqui. Quer começar, Júlia? Pode ser, eu tenho um bem colecionável também. É da Dublinense também, vai parecer que eu tô só no merchan. A casa, vai parecer que é merchan. Mas é que é um livro realmente muito incrível, que é A Casa da Rua Mango, que é da Sandra Cisneros, que é uma autora de origem mexicana, mas que mora nos Estados Unidos, escreve em inglês e fala um pouco sobre esse mundo dos mexicanos que moram nos Estados Unidos ou descendentes de mexicanos. Ela já é a segunda geração. Então, ela traz esses dilemas, assim, né? Do que significa tu ser meio que uma espécie de estrangeiro no teu próprio país, né? Porque os Estados Unidos é o país dela, né? Mas ela tem essas raízes que não são muito reconhecidas, né? Acho que, sobretudo, agora. É um livro dos anos... É de 1984, o original, mas ele é outro livro que está cada vez mais atual, assim, com essas temáticas de imigrantes. E ele é muito bom de ler, ele é... Eu nem sei direito classificar, assim, ele é um romance, mas em capítulos muito pequenos, cada capítulo é uma historinha própria, né? Todas elas em torno de uma mesma narradora, assim, que é essa jovem filha de mexicanos. Mas cada capítulo ela meio que vai falar de uma vizinha, vai falar do vendedor de antiguidades. E é muito prazeroso de ler, assim, é muito incrível. Eu não conhecia ela até sair pela Dublinense e é sensacional, recomendo demais. Não, tem que pegar esse aí. Tim, o que tu nos traz? Cara, eu peguei assim bem rápido à mão que eu estava lendo essa semana, e até não é prosa, são 2 quadrinhos do mesmo autor, que é o Adrian Tomini. E esse quadrinho aqui eu acho impressionante, que é a coisa mais literária que eu já li em quadrinhos. Tanto que ele diz contos aqui, né? Porque realmente são uma série de contos aqui em quadrinhos. E esse aqui é o anterior dele, tem esse que é o mais recente, que é A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, que daí é autobiográfico, e ele fez todo como se fosse a edição é como se fosse um Moleskine mesmo. Não sei se dá para ver na câmera, mas é o papel quadriculadinho, desenhado e tal. Que massa. E aí é um Moleskine mesmo. Primeiro um Moleskine. E a história é incrível, assim, eu gosto muito desse autor aqui, então recomendo A Solidão de um Quadrinho Sem Fim e Intrusos, do Adrian Tomini. Os dois saíram pela editora Nemo. Boa. E bom, eu tô trazendo aqui, gente, um livro que eu gostei bastante, do Miguel de Castilho, chama Cancún. Tá ruim a luz aqui, mas enfim. Chama Cancún. E o que ele mais me chamou a atenção é a investigação de um filho ali sobre alguns anos meio nebulosos na vida do pai. E esse tema, além de me ser muito caro, ele me joga alguma luz na questão do quanto a gente realmente sabe da vida dos nossos pais, o quanto a gente fantasia sobre essas pessoas e o quanto eles escondem da gente nessa relação pais e filhos. Então, fora o plot principal, assim, isso aqui para mim é o mais tocante do livro, é a questão do relacionamento pai e filho, e esse filho investigando a vida do pai depois que ele morreu, mas descobrindo coisas que ele não sabia, que o pai era de um jeito com ele e de outro jeito com as outras pessoas. E, na verdade, o quanto talvez nas nossas famílias seja um pouco assim também. A gente tem aquela máscara de usar em casa e a máscara de usar na rua. E o quanto, às vezes, isso é um pouco conflitante. Então, eu achei um livro muito interessante. Cancún, do Castilho, saiu pela Companhia das Letras. Fica aí a recomendação. Bom, gente, Júlia, te agradecemos, então, pela participação. Muito obrigado por emprestar um pouco do tempo aqui na quarentena, já que estamos todos cansados, ainda assim topou vir aqui fazer mais um evento no Zoom. Valeu pela presença. Né? Eu que agradeço o convite, Guris. Muito obrigada. Então tá, Tim, brigadão aí. Bom trabalho, eu sei que tu continua ainda Tim tá na correria. Então tá, pessoal, muito obrigado e até
muito em breve. Até logo. Tchau, tchau.